Para colocar no ar um podcast como este, é preciso um bocado de trabalho. Você pesquisa informações, procura fontes, estuda para fazer entrevistas e etc. Mas eu não vejo muita gente comentar o desapego como um ingrediente fundamental num projeto desse tipo. Para cada minuto de gravação que entra na versão final, tem muitos outros que ficam de fora, talvez horas. Abrir mão do que a gente chama de conteúdo bruto às vezes é complicado. No meio de muitos assuntos que você sabe que são relevantes, tem aqueles que não se encaixam no arco dos roteiros, ou que são tão complexos que acabam deixando a gente com receio de perder a atenção do ouvinte. Na apuração da primeira temporada, eu me deparei com um assunto que me deixou na dúvida. Cabe ou não cabe nas histórias que eu queria contar? Professor, eu queria que o senhor falasse agora sobre essas substâncias que têm aparecido agora, os nitazenos, né? Eles são um tipo novo de opioides, o que são eles e em que circunstâncias eles estão aparecendo? Eu fiz essa pergunta para o professor da Unicamp, José Luiz da Costa. Ele é coordenador do Centro de Informação e Assistência Toxicológica em Campinas, e a gente conversou em novembro de 2023. Foi ele quem me falou pela primeira vez sobre nitazenos. Os nitazenos, se você acompanhar o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, esse novo grupo de opioides tem aparecido com uma frequência cada vez maior lá. E também são substâncias que são de origem clandestina, que estão sendo lançadas como drogas de abuso lá. Por incrível que pareça, essas substâncias estão aparecendo aqui no Brasil. Nós já temos relatos que essas substâncias estão sendo apreendidas pelas forças policiais aqui no Brasil. Eu não esperaria que isso estivesse aparecendo aqui. A gente não espera ter tanto um consumo de opioides no Brasil. O fentanil era o mais provável que acontecer, mas, por incrível que pareça, está aparecendo esses nitazenos por aqui, sim. O professor José Luiz alugou um triplex na minha cabeça com essa informação. E eu caí na internet para tentar me aprofundar mais a respeito. Eu encontrei notícias sobre a circulação dos nitazenos nos Estados Unidos. Também descobri que essas substâncias são um problema grave na Austrália. Nitazenes are so dangerous, it's 1,000 times stronger than morphine. One touch can kill. He never stood a chance. Na Europa e no Reino Unido, as autoridades já perceberam ondas de mortes por overdose. In late 2023, the UK saw a spike in overdose deaths attributed to nitazenes, synthetic opioids that can be up to 300. Mas no Brasil, naquele momento, daquela pesquisa, eu não achei nada muito consistente além do que o professor José Luiz me falou. E como o contexto brasileiro foi o que norteou a primeira temporada do Torpor, os nitazenos acabaram ficando de fora. Eu não vou dizer que foi uma decisão fácil, porque eu sentia que tinha ali uma história com potencial para crescer. Mas o prazo para publicar o podcast estava ficando apertado, e aí foi preciso desapegar. O problema é que no dia 20 de julho de 2024, apenas 10 dias depois de sair o episódio de encerramento da primeira temporada, eu tive a certeza de que tinha feito uma avaliação errada. Pesquisadores da USP e Unicamp encontraram um novo opioide misturado a drogas sintéticas vendidas em São Paulo. A substância tem um poder devastador no usuário, mais perigoso do que a heroína ou fentanil. A preocupação com as drogas K aumenta com a mais recente descoberta de pesquisadores da USP e da Unicamp. Eles ajudaram a Polícia Técnico-Científica de São Paulo a identificar a presença de nitazeno em drogas que foram apreendidas no estado. O Jornal Nacional veiculou uma reportagem sobre nitazenos. Uma pesquisa feita por cientistas brasileiros relatava a presença dessas substâncias em exames toxicológicos realizados no país. O fentanil ele é 50 vezes mais forte que a heroína. E esses nitazenos são cerca de 10 vezes a 20 vezes mais potentes do que a fentanil. Então o que a gente tem aí, né, é uma droga com potencial de causar dependência muito grande e potencial de causar fatalidades também muito grande. O nitazeno foi sintetizado para ser medicamento, mas nunca foi utilizado para tal. De tal forma que a gente não sabe, então, né? Nunca foi utilizado para humanos uma quantidade grande, né, de humanos. Então a gente não tem essa informação. Quando eu vi essa reportagem no JN, eu fiquei com a sensação de ter deixado passar algo que era muito importante na história que a gente contou. Mas eu também vi nisso uma oportunidade de voltar aqui para aprofundar esse assunto,
com entrevistas inéditas num episódio que vai funcionar como um epílogo da primeira temporada. Eu fui atrás dessa pesquisa que alertou para a chegada dos nitazenos no Brasil, mas também quis entender o que são essas substâncias, como elas surgiram e por que a ciência e a indústria farmacêutica desistiram de usá-las com finalidade terapêutica. E em que contexto elas são encontradas? São perguntas que eu vou tentar responder a partir de agora. O meu nome é Leonardo Aquino e este é Torpor, um podcast sobre substâncias que ficam na encruzilhada entre a dor física e a dependência química, os opioides. Episódio bônus da primeira temporada, nitazenos. Se você está ouvindo pela primeira vez o podcast agora, eu recomendo que escute os 5 episódios anteriores e só depois volte para cá. Assim, muitas informações vão fazer mais sentido. Se você já ouviu tudo, além de agradecer, eu queria te fazer um convite. No intervalo desse episódio, eu vou falar de uma pesquisa que é muito importante para a gente conhecer você e pensar a segunda temporada do Torpor. Então, fica com a gente até lá, que no intervalo eu te dou outros detalhes. Um cuidado que eu tive quando escrevi a primeira temporada do podcast foi o de tratar sem alarmismo os opioides prescritos. Porque, embora eles tenham exercido um papel dentro do consumo abusivo de substâncias, eles são importantes para muita gente que convive com a dor. Mas para falar de nitazenos, fazer uma ponderação desse tipo é impossível. Primeiro porque, diferentemente do fentanil, da morfina, da codeína e da oxicodona, os nitazenos nunca foram considerados substâncias que poderiam ser utilizadas como medicamentos. Outro ponto, ninguém consome conscientemente um nitazeno como faz com outros opioides ilícitos, como a heroína. Pelo menos não até onde se sabe. Via de regra, eles são misturados a outras drogas na forma de pó, pílulas ou fragmentos de ervas, sem que a pessoa saiba o que tem ali. Para fechar esse cenário bem particular, a estrutura química dos nitazenos não se parece nem com a dos opiáceos derivados da papoula, como a morfina, nem com a dos opioides sintéticos desenvolvidos totalmente em laboratório, como o fentanil. O principal ponto em comum entre todas essas substâncias é que elas agem no mesmo local, os receptores celulares conhecidos como receptores opioides, que estão presentes em todo o nosso sistema nervoso central. Então, os efeitos são parecidos. Alívio da dor, sensação de relaxamento e diminuição da frequência cardiorrespiratória. É por isso que o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o UNODC, classifica os nitazenos como um subgrupo dos chamados agonistas dos receptores opioides, por terem os mesmos efeitos dos opioides, digamos, clássicos. Eu sou o Maurício Ionamini, eu sou farmacêutico, formado na USP, fiz mestrado e doutorado em toxicologia e sou professor aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP também. O Maurício foi quem me explicou a origem dos nitazenos. Então, na verdade, assim, a síntese dos nitazenos, né, remonta lá para os anos de 1950, então faz um certo tempo já, né, que se conhece essa substância. Aliás, foi uma indústria farmacêutica, né? Uma indústria farmacêutica suíça, e ela estava tentando desenvolver um fármaco novo, né, um novo analgésico, né, na década de 50. Essa indústria suíça era a Ciba, que foi uma das empresas que se fundiram na criação da Novartis nos anos 90. Se você ouviu o episódio sobre fentanil, esse roteiro deve soar familiar. Uma farmacêutica querendo desenvolver um analgésico potente para revolucionar o mercado. Assim como a Janssen criou o fentanil, a Ciba chegou ao etonitazeno, mas o resultado foi além do que se esperava. Os primeiros testes toxicológicos já evidenciaram que é uma substância altamente potente, controlar a dor, mas de uma forma muito potente. E aí também ele tinha um certo potencial de causar morte e também de causar dependência. Então isso foi identificado nesse processo, né, da descoberta do nitazeno, né? Então ele nunca foi liberado para ser de fato um medicamento, então ele foi engavetado. O Maurício também me explicou que, embora se use a expressão nitazeno no singular em várias fontes, como a reportagem do Jornal Nacional, o mais adequado é falar nitazenos no plural. A gente acaba chamando nitazenos porque não é uma substância só.
Então ele acaba sendo uma classe de substâncias, né? Ele tem uma estrutura química comum, mas como existem algumas substituições químicas, quer dizer, pequenas alterações na molécula, a gente coloca eles no plural, né? Porque então é um grupo de substâncias, não é uma substância só. Na mesma época em que surgiu o etonitazeno, também surgiu o clonitazeno. Nenhum dos dois foi parar no mercado farmacêutico, mas ambos entraram na primeira lista de substâncias submetidas a controle especial, criada pela ONU em 1961. É uma lista que embasa políticas sobre substâncias controladas em vários países, inclusive aqui no Brasil. Mas depois disso, os nitazenos sumiram do radar. Assim, parece que teve um vácuo, até em termos científicos, né? Desde a década de 50, então, que já sabia, né, dessa empresa que tinha sintetizado a molécula, até os anos atuais, então tem muito pouco, quase nada, vamos dizer assim, em relação aos nitazenos. Então tem um período ali que é de total esquecimento deles. Assim que houve a apreensão, eu fiz uma busca na literatura médica e praticamente você não tem relatos. Os relatos todos são de uso ilícito, não terapêutico. Eu não consegui encontrar nenhum relato de uso terapêutico em país nenhum. Nós não encontramos, não porque não procuramos, nós não encontramos porque não existe. Esse é o Francisco Inácio Bastos, pesquisador da Fiocruz e coordenador de uma rede de laboratórios que trabalham com estudos sobre abuso de substâncias. Ele já tinha me dado uma entrevista para a primeira temporada do Torpor, e a gente acabou se encontrando no Rio de Janeiro para uma nova conversa, agora sobre nitazenos. Que o problema é o seguinte, o nitazeno ele foi desenvolvido há muitas décadas como um analgésico opioide de altíssima potência. Então a aparição dele no mercado ilícito é uma absoluta surpresa. Para avaliar a segurança de um medicamento, os farmacologistas calculam o chamado índice terapêutico. A conta é a seguinte: você pega a dose letal média, ou seja, a quantidade de substância que mataria metade da população, e divide pela dose efetiva média, que é a quantidade eficaz em metade da população. Quanto maior o índice, mais seguro é o medicamento. No caso dos nitazenos, esse índice, que é uma razão, é pequeno. Quando esses dois limiares estão quase que colados, e esse é o caso do nitazeno, você tira esse medicamento do arsenal terapêutico, porque a margem que você tem para trabalhar é quase nenhuma, porque você pode, de fato, estar aliviando uma dor muito intensa, mas, ao mesmo tempo, você está muito próximo de causar danos irreversíveis, né? Até ressurgirem como drogas de abuso, os nitazenos foram engavetados pelo mercado, pouco estudados pela ciência e quase ignorados pela imprensa. Eu fiz uma pesquisa em acervos de jornais brasileiros na segunda metade do século XX e não encontrei nenhuma menção aos nitazenos. Eu só fui encontrar poucos resultados numa ferramenta que compila arquivos de jornais dos Estados Unidos e de outros países de língua inglesa. Eu achei uma nota nos anos 60 sobre um cientista americano que pesquisava a tolerância e dependência de morfina e começou a usar etonitazeno para tratar a abstinência. Mas as conclusões ainda estavam em aberto quando a nota saiu. Nos anos 90, teve o registro do desaparecimento de algumas substâncias de um laboratório de uma universidade no Arkansas. Uma delas, o etonitazeno, que um toxicologista ouvido pela reportagem descreveu assim: uma droga superpotente que não pode ser usada de forma segura por humanos. Mas o achado mais interessante nessa minha pesquisa em jornais foi o relato de uma audiência no Senado americano, em março de 1975. O debate era sobre questões relacionadas ao consumo de drogas derivadas do ópio. Os médicos ouvidos pelos senadores defenderam a ideia de que os opioides sintéticos representavam uma ameaça maior de abuso e dependência do que a heroína. Um desses médicos, identificado no jornal como o Dr. Joseph Cocking, da Universidade de Boston, mencionou o etonitazeno, que foi descrito como uma substância 1000 vezes mais forte que a morfina. Tem uma frase do Dr. Joseph que está na reportagem e eu acho especialmente interessante.
Se esse composto for sintetizado por um laboratório clandestino minimamente sofisticado, poderia ser vendido em quantidades de microgramas, contrabandeado embaixo de um selo postal, e uma única pessoa provavelmente conseguiria trazer o suficiente para abastecer toda a população de dependentes de Nova York. Essa fala foi de certa forma profética. O Dr. Joseph acertou na parte dos laboratórios clandestinos que produzem esse tipo de substância à la Breaking Bad. Acertou também que a potência da droga faria com que ela fosse facilmente traficada em pequenas quantidades. Ele só não conseguiu prever que o etonitazeno teria companhia. Os nitazenos começaram a surgir no contexto do mercado de drogas ilícitas em 2019 e, desde então, 19 substâncias da mesma categoria já foram identificadas, segundo o Escritório das Nações Unidas para Crime e Drogas. Uma das rotas de fabricação e distribuição dos nitazenos foi exposta numa investigação da rede britânica BBC em abril de 2024. A reportagem mapeou postagens na internet que anunciavam a venda de nitazenos. Foram 700 postagens no X, o antigo Twitter, e cerca de 3.000 anúncios no SoundCloud, uma plataforma de streaming de música. Segundo a BBC, a origem desses anúncios era a China, onde os nitazenos eram fabricados em laboratórios. O repórter, se passando por um traficante interessado em comprar as drogas, entrou em contato com vários desses fornecedores chineses e ouviu todo tipo de proposta, como se fosse uma negociação comercial qualquer. Por exemplo, envio de amostras grátis para o cliente atestar a qualidade do produto e descontos para compras em maior quantidade. Outra informação inusitada revelada por um dos fornecedores foi uma das formas de enviar a droga sem chamar a atenção das autoridades, escondida dentro de pacotes de ração para cachorro. Eu coloquei o link para essa reportagem da BBC na descrição deste episódio. O Escritório das Nações Unidas para Crime e Drogas tem uma hipótese para o crescimento dos nitazenos. O banimento da produção de ópio no Afeganistão, que era a fonte para a fabricação de grande parte da heroína no planeta, criou um vácuo no mercado ilícito. E os nitazenos se tornaram candidatos a atender essa demanda por uma combinação de fatores. Eles têm um custo de produção baixo, são altamente potentes e circulam numa espécie de limbo legal. É que as leis sobre drogas são baseadas em substâncias conhecidas. Então, qualquer alteração na estrutura química de uma droga, feita num laboratório clandestino, por menor que ela seja, já é suficiente para fazer com que ela não seja regulamentada por legislações nacionais ou internacionais. Além disso, não dá nem para cravar qual a potência dos nitazenos em comparação aos outros opioides, porque não há padrões de qualidade na fabricação. São combinações empíricas, quer dizer, elas são definidas de uma forma não farmacológica, numa interface que a gente não sabe precisar, porque está entre o tráfico e o usuário, então a gente não conhece exatamente o que está acontecendo. Então, essa ideia de mistura é uma tentativa, do ponto de vista farmacológico, frustrada e do ponto de vista médico extremamente arriscada, de você amortecer efeitos de substâncias que têm propriedades diferentes, fazendo uma combinação. Só que essa combinação é uma combinação, obviamente, sem nenhuma base farmacológica, nenhuma aferição do grau de pureza e tal, e, em geral, o desfecho é ruim. Pela letalidade dela, na verdade, digamos assim, é como se o fornecedor tivesse matando o consumidor, o que é uma estratégia bastante estranha, né? As estatísticas sobre mortes por overdose de nitazenos ainda são muito imprecisas. Alguns estudos combinados chegam no máximo à casa de centenas de vítimas na Europa e na América do Norte, mas já é o suficiente para deixar as autoridades em alerta. As Nações Unidas têm incluído informações sobre os nitazenos nas últimas edições do Relatório Mundial de Drogas. A Organização dos Estados Americanos publicou, em setembro de 2024, um boletim informativo sobre a emergência dos nitazenos no continente como protagonistas de um novo desafio para a política de controle de drogas. Eles também são desafiadores para os cientistas que estudam o impacto do abuso de substâncias na saúde pública, como o Francisco Inácio Bastos, da Fiocruz. Pode aparecer uma nova combinação a qualquer momento, e essa apareceu de forma inesperada, para mim inteiramente inesperada, porque eu venho acompanhando isso há anos,
e eu nunca imaginava que o nitazeno iria retornar. Eu nunca imaginava. Eu prefiro ser honesto do que dizer que eu tenho a capacidade mágica de fazer previsões. Eu não tenho. Então, assim, é fundamental, ainda que não seja no momento um problema de saúde pública, é fundamental que a gente capacite as pessoas. Você tem que dar às pessoas condições básicas de, pelo menos, elas dizerem assim, olha, isso eu não sei resolver. Então, eu vou manter o suporte básico de respiração, de ritmo cardíaco e tal, e vou encaminhar para um especialista. Então, do ponto de vista da saúde pública, o nitazeno ainda não tem a magnitude do fentanil. Mas, toda vez que a gente lida com algo que a gente não conhece, tem um conceito da Organização Mundial de Saúde, não é só a Organização Mundial de Saúde, mas ela adotou isso, que chama preparedness, né? Que é a capacidade de você estar preparado. Quando você lida com o desconhecido, você tem que estar preparado. No próximo bloco, eu vou te contar mais detalhes sobre a pesquisa que identificou a presença de nitazenos em apreensões de drogas no Brasil. É depois do intervalo. Ao longo da primeira temporada do Torpor, a gente recebeu muitas mensagens de ouvintes pelas redes sociais e pelas plataformas de áudio. E eu queria agradecer a todo mundo que escreveu pra gente, para elogiar, para trazer um ponto de vista diferente sobre o que ouviu, para contar que recomendou o Torpor para outras pessoas. Enfim, a todos vocês, muito obrigado mesmo. Eu também queria aproveitar esse momento para fazer um convite. A gente colocou no ar um questionário para conhecer melhor a nossa audiência. E as respostas de vocês vão ajudar muito a gente a pensar numa eventual segunda temporada do podcast. O link está na descrição deste episódio, dá para preencher bem rapidinho, menos de 5 minutos. E pode ficar tranquilo que a gente não vai mandar spam. Se você ouviu o Torpor e gostou, participe, que vai ser muito importante para o podcast continuar em atividade. Eu também queria aproveitar este intervalo para recomendar outro podcast que foi lançado em 2024, o Tramas Coloniais. É uma série que faz um mergulho profundo num tema que quase sempre é negligenciado nos debates públicos e nos livros de história, o colonialismo na África, mas pelo ponto de vista dos africanos. São 7 episódios que já estão no ar para você maratonar. Escuta só um aperitivo. Oi, Léo, tudo bem? Aqui é a Raquel Sirotti. Eu apresento Tramas Coloniais, um podcast narrativo sobre a história do colonialismo na África. Eu sei que você já escutou, e eu também já escutei o Torpor e adorei. Então hoje eu queria convidar os seus ouvintes para conhecer as nossas histórias. A ideia é mostrar como o colonialismo operou e como os efeitos dele estão aí até hoje. A gente viajou para vários países africanos e nessas viagens a gente encontrou um rei local numa ilha de Moçambique. Por que sou rei? Sou rei porque o espírito está a olhar a minha cabeça, não está a olhar a minha riqueza. A gente foi até uma cidade da Namíbia que parece de mentira e ainda respira colonialismo. É um dos lugares mais estranhos assim, que eu já entrei, acho que na minha vida. Vamos entrar? Enfim, eu acho que quem gostou do Torpor também vai gostar do Tramas Coloniais. É só buscar aí no seu aplicativo de podcasts. Obrigada, Léo, e parabéns pelo trabalho. A pesquisa que alertou para a presença de nitazenos no Brasil foi publicada em junho de 2024 numa revista chamada Forensic Science International Reports. O artigo se chama Opioides Sintéticos Ilícitos no Brasil, a chegada dos nitazenos. Ele é assinado por pesquisadores da USP, da Unicamp e da Polícia Civil de São Paulo. O professor Maurício Ionamini, da USP, que a gente já ouviu neste episódio, é um dos autores do artigo. Ele trabalha há bastante tempo com o que se chama de novas substâncias psicoativas. Isso é um fenômeno que surgiu principalmente nos anos de 2010, principalmente na Europa, né, e depois nos Estados Unidos, aí depois aparece aqui no Brasil, e esse fenômeno foi aumentando em intensidade, né, assim. Hoje em dia tem mais de 1.200 compostos chamados de novas substâncias psicoativas, né? E os nitazenos é uma classe pequena, vamos dizer assim, dentro desse contexto. A gente não está, na verdade, só analisando o nitazeno, né? A gente está, na verdade, tentando monitorar o que está acontecendo no Brasil, né? Então, assim, começou com catinona, com piperazina,
depois veio a onda dos canabinoides sintéticos, né, drogas K, e aí de repente apareceram os nitazenos. O Maurício me contou que quem alertou para o surgimento dos nitazenos em análises toxicológicas foram os peritos da polícia científica. Eles chegam, conversam com a gente, olha, professor, né, tá vindo muito desse composto aqui, que é diferente. Aí, vamos medir, vamos ver, né, vamos fazer um retroativo, vamos ver, né, quando começaram a aparecer, né, em quantos casos começaram a aparecer, e aí foi assim. A partir daí, a parceria avançou. A polícia forneceu para os pesquisadores amostras de drogas apreendidas entre julho de 2022 e abril de 2023, nas formas de pílulas e fragmentos de ervas. De todas as amostras apreendidas, 140 tinham a presença de algum opioide, e 133 delas, ou seja, 95%, tinham um nitazeno sozinho ou combinado com alguma outra substância. Que avaliação vocês fizeram a respeito desse número? Ele chega a ser chocante? Ele não chega a ser chocante, mas chega a ser surpreendente, porque o Brasil não é um país, historicamente, né, que você tenha muito caso de opioide. Ao contrário dos países europeus, os Estados Unidos, que a gente sabe, né, que tem uma epidemia de opioide, o Brasil não tem. Então, as apreensões de opioides, em geral, eram assim, muito escassas. Agora, com a chegada dos nitazenos, isso não está tão assim raro. Se era uma apreensão por ano, 2 apreensões, pô, agora não é, né? São 140. Agora, claro, né, dentro de um contexto de, sei lá, 5.000 apreensões de maconha, 6.000 apreensões de cocaína, 140 é pouco. Agora, se a gente considerar que não aprendia nada de opioide, 140 é muito. E aí, assim, é uma questão de dar um alerta. Será que isso vai morrer aqui, né? Ou vai evoluir? A gente precisa monitorar. O Maurício também me explicou que a chegada dos nitazenos ao Brasil está diretamente conectada a outro fenômeno mais consolidado por aqui no assunto novas substâncias psicoativas, as chamadas drogas K. Quase a totalidade, né, dos nitazenos apreendidos foram, né, no formato que os canabinoides sintéticos são, que são esses fragmentos de vegetais. São outras ervas, né, geralmente ervas aromáticas, do tipo camomila, erva doce, enfim, essas ervas secas, né, se pulveriza um canabinoide sintético em cima desses fragmentos vegetais, né, e a pessoa, o usuário, vai pegar esses fragmentos, fazer um cigarrinho e fumar. Essa é a principal forma. Então, o que a gente detectou é que o nitazeno está entrando de carona nisso, nesse mesmo formato de uso. Dá a impressão que pegaram as drogas K e vamos colocar uma pitadinha disso para ver o que acontece. E tão desconhecido quanto essas substâncias é o risco que elas oferecem numa mistura desse tipo. O nitazeno sozinho, né, como uma substância que nunca foi utilizada por seres humanos, pelo menos, né, nunca foi aprovada, né, seu uso terapêutico, então a gente tem pouca informação a respeito dos efeitos em seres humanos. Agora, a mistura com canabinoide sintético, que é outra substância desconhecida, dá um nível de incerteza do que pode acontecer, mas ao mesmo tempo uma certa temeridade, que a gente sabe, por um lado, que a gente sabe que não tem todas as informações, mas a gente sabe que o opioide causa, né? A gente sabe o potencial de matar mesmo que o opioide tem, né? Seria a morte por depressão respiratória. Então, o fato de ele ser mais potente significa que menos quantidade já levaria a óbito. O Maurício ressalta que o fenômeno dos nitazenos ainda não tem a mesma magnitude das ondas de overdoses por fentanil, mas que o alerta dado por ele e pelos outros pesquisadores precisa nortear políticas públicas que se antecipem e consigam poupar vidas. Então, acho que é fundamental para qualquer política pública a gente saber o panorama, né, assim, do fenômeno. Que droga está sendo apreendida naquele determinado momento, né, o que ela faz. Por isso que a toxicologia é importante também, né? E, assim, isso é desafiador porque nessa área de drogas, né, das novas substâncias, esse perfil está mudando, né? Então, tem que ter sistemas, né, de monitoramento rápido, né, de informação rápida também, para que aquele que está lá em linha de frente consiga manejar de forma correta o paciente e tentar salvar a vida dele, né?
Na descrição deste episódio você vai encontrar os links para o artigo científico sobre a chegada dos nitazenos ao Brasil e para outros conteúdos complementares. Torpor é um podcast produzido pela Apneia Conteúdo. Eu sou Leonardo Aquino e fiz a produção, reportagem, roteiro e edição. A Janaína Versiani dos Anjos é a consultora científica. A trilha sonora original é do Gabriel Falcão. A identidade visual é da Mariana Tavares. A entrevista com o pesquisador Francisco Inácio Bastos foi gravada no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, com supervisão técnica do Dani Di. Neste episódio, a gente usou áudios da TV Globo, do canal de TV WGN dos Estados Unidos, do programa de TV 60 Minutes da Austrália e do canal Vice no YouTube. Para links das redes sociais e conteúdo extra, acesse o site www.torpor.com.br.